Sejam bem-vindos ao canal Muitas Vidas, um só Mestre. Eu sou o Gaspar e hoje faremos uma leitura sobre o nome do nosso canal. Esse nome, como nós já explicamos no primeiro vídeo, faz referência, uma adaptação do título do famoso livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, trocando para um só mestre, em referência direta a Jesus, o mestre por excelência. Todos os demais mestres, e temos muitos, antes e depois de Jesus, consideramos também como aprendizes, assim como todos nós. Alguns deles em um grau de aprendizado muito mais elevado que o nosso. E como sabemos, isso é natural, pois o processo de aprendizado, especialmente das verdades eternas, ele se dá em profundidade, em consistência e em velocidade diferentes para cada um de nós. A leitura que faremos faz referência à primeira parte do nome, Muitas Vidas. Reencarnações sucessivas, pluralidade das existências, tema que está diretamente relacionado à justiça divina. E para abordar esse assunto, trazemos aqui um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 4, dedicado a esse tema. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A primeira parte são citações do Evangelho e depois o texto Ressurreição e Reencarnação. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17 e Marcos capítulo 8, versículos 27 a 29. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia, e ficou inquieto, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. E após a transfiguração do monte, os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus, respondendo, disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Marcos, capítulo 9, versículos 10 a 12. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas,
pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas. Em verdade, vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos, e entretanto não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? João, capítulo 3, versículos 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas anteriormente. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade e colocou-a como ensinamento e como uma condição necessária quando disse: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre os evangelhos, assim como isso será um dia constatado sem equívoco possível. Dentre as traduções dos evangelhos para o francês, a de Osterwald está conforme o texto primitivo. Ela traz, se não renascer da água e do Espírito. Na de Sacy diz do Espírito Santo. Na de Lamennais, do Espírito Santo. Nota de Allan Kardec. Nota da edição em português. As modernas traduções no Brasil,
de João Ferreira de Almeida, trazem Quem não nascer da água e do Espírito. E na de Huberto Roden temos Quem não nascer de novo pela água e pelo Espírito. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso igualmente entender o significado da palavra água, que foi empregado ali com um sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso julgavam que a água era o elemento gerador absoluto. É assim que, na Gênese, está escrito: o Espírito de Deus, que levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Conforme essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água ou em espírito, significam então, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram entendidas naqueles tempos. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por estas outras palavras de Jesus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito, as quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer, escutais sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem ou o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. De todos os modos, esta passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências.